seja bem-vinda ao Papo Íntegro. Aqui quem fala é Evelyn Rose, eu sou mentora e terapeuta holística focada na cura do trauma e da criança interior. Hoje eu tenho o Método ACI, que é minha formação holística, o portal Medicina da Integração, que é uma escola iniciática de Shadow Work, que eu trabalho com as sombras, e também tenho o curso Segredo da Criança Interior 2.0, que traz diversas ferramentas para a autocura e autocuidado. E eu tô aqui para falar um assunto que ainda não tem como comprovar de forma científica, mas nada melhor do que a vida para trazer as provas para colocar esse assunto em perspectiva. O assunto de hoje é: o trauma traz superpoderes. E por muitas vezes nós não queremos nos curar dos nossos próprios traumas, porque nós deixaríamos de ser, de certa forma, poderosos em algum nível. E aqui eu quero trazer algumas situações que já aconteceram na minha família, que trouxe superpoder. E por que que eu vou trazer isso hoje? Porque talvez, em algum nível, você tá presa em algum tipo de trauma, te traz um superpoder e você ainda não quer se liberar desse superpoder, então você não quer se curar. Sim, porque quando a gente começa a se curar, a gente vai resgatando a nossa humanidade, resgatando os nossos limites corporais, os nossos limites físicos, nós vamos retornando à nossa essência, ao nosso corpo, ao que é simples e ao que é puro, e muitas vezes, perante os nossos sonhos, nossas idealizações, às vezes até mesmo da infância e da cultura ao nosso redor, nós percebemos assim, tá, mas se é pra me curar e ficar mais cansada, ou se é pra me curar e ficar mais empática com a dor do outro, então eu não quero, porque talvez eu ter me desconectado das emoções me deu um superpoder, eu fiquei muito racional. Ficando racional, eu consegui estudar 10 vezes mais rápido que os outros e consegui me formar em 5 faculdades, mestrado, doutorado, e com isso eu tenho um reconhecimento. Então, se eu começar a me curar do meu trauma, possivelmente eu não vou ter tanta energia para fazer o que eu estava fazendo, a fuga para os estudos, tá? E aqui eu já começo a falar um superpoder, tá? Eu vou trazer vários ao longo desse podcast, então pode ficar tranquilo que se você não tiver esse superpoder, com certeza você vai se identificar com algum outro. Eu vou também trazer os meus superpoderes do trauma. E aí você vai perceber, nossa, eu nunca tinha pensado nisso e como isso é importante de olhar. Então, uma pessoa que ela é muito racional e consegue estudar muito rápido e é muito inteligente, significa que a energia dela e a libido dela, todo o inconsciente dela tá voltado para alimentar a mente. E aí essa pessoa às vezes pode se deparar assim, poxa, mas eu não tenho vida social, poxa, mas eu tô sentindo falta de algo, né? E toda a parte humana da pessoa, toda a parte afetiva da pessoa, muitas vezes é negligenciada. A pessoa ela se virou nos 30 com a parte intelectual, a parte racional dela ajudou ela, às vezes, a prosperar financeiramente, a ter reconhecimento, elogio, e isso alimenta, de certa forma, os seus desejos, as suas necessidades, algumas. Mas outras necessidades da alma, que tem a ver com a experiência humana mesmo, a experiência do próprio corpo, da própria pele, são negligenciadas e colocadas de lado. Então, essa pessoa, às vezes, ela tem um casamento, mas é muito distante. Ela não consegue se vincular tão bem com as crianças, não consegue sentir o que os outros sentem. Ela não consegue. Então, o trauma dela trouxe um superpoder. E isso vai me lembrar uma cliente que eu atendi, que ela sofreu, assim, uma grave negligência, violência, mãe narcisista, padrasto, alcoólatra e violento. E ela simplesmente sabia, ela era, assim, não tinha muita condição financeira na época, então ela sabia, acho que ela era adolescente, ela sabia que ela precisava fugir dali. Aí a única forma dela fugir dali era ela tendo bolsa de estudo. E aí ela se trancava e estudava, 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 e ela conseguiu. Ela conseguiu fugir dali, de certa forma, através da mente. Então a mente dela racional ajudou ela muito, mas depois, na vida adulta, essa minha cliente, ela tinha muita dificuldade de lidar com o emocional, lidar com o luto, lidar com a mãe que não foi o que ela queria. Ela tinha muita dificuldade de elaborar suas próprias emoções. Então ela estava sempre fugindo. O modo fuga, ele é um modo que a gente evita a dor do que aconteceu com a gente. Então, uma das fugas é esse lugar do estudo, estudar demais, né? Até quando esse livro que tu tá lendo um atrás do outro, ele é realmente benéfico pra ti, ou é só uma fuga da realidade? É a fuga pelos seriados, né? Olhar muito seriado, assistir muito seriado, assistir muito filme. São coisas que a gente pensa, mas é um prazer. Sim, é um prazer, mas enquanto você tá fugindo, você tá olhando seriado, você tá dando tua energia, ela não volta mais. É tão sério isso, é tão profundo a gente pensar o que a gente dá energia, o que a gente dá atenção nunca mais vai voltar. E eu gosto muito de pensar nisso pra gente sair desses mecanismos.
porque uma vida toda fugindo, e tem um grande estigma, assim, que eu vou trazer. Nossa, eu quero visitar todo mundo. Eu quero ser um nômade, né? Aí a pessoa vai indo de cidade em cidade, pra lá e pra cá, né? E não criando raiz em lugar nenhum. E é uma aventura, é um propósito de alma, talvez seja, mas talvez seja simplesmente eu não quero entrar em contato comigo, então eu preciso de muito estímulo, eu preciso de muitos lugares, muitas culturas, muitas línguas, muitos desafios do lado de fora, porque o mais, na verdade, corajoso de aventura aqui seria eu olhar pra dentro. E quantas vezes, né? Quantas de nós, eu pelo menos já sentia isso de, eu quero visitar vários lugares do planeta, eu não quero ficar num lugar só fixado, porque pra mim, o meu modo fuga era meu modo de me sentir segura, porque enquanto eu estivesse fugindo, ninguém ia me pegar. Faz sentido pra ti? É como se fosse um animal da natureza assustado, ele tá fugindo do predador. Quando você tá fugindo ou pro intelecto, ou você tá fugindo pra vários países, ou você tá fugindo pro teu seriado, você, de alguma forma, inconsciente, você se sente segura. Mas aí depois, quando a gente cansa um pouco de fugir, porque o inconsciente, ele pede o equilíbrio, eles assim, tá, chega de fugir. As pessoas se deparam com um vazio existencial, solidão, né? E às vezes, tipo, frustração, tipo, ok, agora eu tenho que pegar as rédeas da minha vida e não tá legal, não tá como eu idealizava, mas é que na verdade quem constrói a própria vida é você. E enquanto você tava fugindo, você não tinha como construir. E isso é muito profundo, porque enquanto a gente tá fugindo, a gente não cria raízes. É só tu ver uma árvore, a árvore ela corre, não, a árvore é parada, né? A árvore ela cria raízes profundas. Então, é só você ver como funciona a natureza, né? Existem animais que estão fugindo o tempo todo porque eles precisam fugir dos predadores, né? Mas depois eles precisam se juntar para procriar, para encontrar abrigo, para encontrar comida. Então, essa vida da fuga, que é muito incentivada pelo consumo exacerbado, né? Porque a gente também tem a fuga pelas compras. Eu realmente já sofri com isso, eu já fiz dívidas com isso. Alguns anos atrás eu tive dívidas bem significativas porque eu não parava de comprar devido a toda uma cultura que eu estava inserida que sustentava esse lugar de qual é a roupa mais bonita, o que é mais bonito aí para você vestir, você é o que você veste, né? E isso, claro, na minha cabeça daquela época, na minha mentalidade, como eu não tinha referencial, ao contrário disso, eu acreditei, né? Então, só que depois, quem precisou arcar com as responsabilidades da dívida foi eu mesma. Então, a compra, o consumo exacerbado é um modo fuga, porque te dá adrenalina. Então, é muito importante você perceber que nesse lugar da fuga, que é o vício na adrenalina. É o vício. Então, muitas pessoas fogem através de esportes, se tornam exímios atletas amadores. Tem agora o CrossFit, tem o ciclismo, tem. Eu mesma tô agora começando a andar de patins, mas assim, tudo que vai trazendo mais adrenalina vai ajudando o sistema nervoso a alimentar esse lugar da fuga. Então, se você já tem uma propensão à fuga, só cuidar para não ficar viciado. Aí preciso fazer isso, né? Porque é o vício já, né? É o vício na adrenalina. E quando a gente sente adrenalina, a gente se sente super poderoso. E tem mais algum tipo de fuga, Evelyn? Nossa, tem diversas, tá? Então, uma delas que eu percebo que eu uso muito, e tô usando ela agora, é o trabalho. Eu amo trabalhar, né? Amo estudar, amo atender, amo entregar conteúdo. Para mim é um vício, né? É um vício isso, porque eu ganho mais reconhecimento financeiro e eu ganho mais, enfim, eu ganho mais experiência, mas também eu percebo o meu vício no trabalho, quantas pessoas têm. E isso é socialmente aceito, né? Porque, que bom ela trabalha, que bom ela tem um propósito, que legal, olha o que ela faz. Então, isso é socialmente aceito. Então, o vício no trabalho também é uma fuga. E aí a gente vê aqui casais que se separam porque o homem ou a mulher, fazer estigmas aqui ou estereótipos, um deles está viciado no trabalho e não consegue soltar aquilo. Não consegue criar o vínculo social com a esposa, com a família, enfim. Então, é muito importante a gente olhar esse lugar do trauma e do superpoder. Então, se eu tô muito querendo fugir, se eu já tive muito medo na minha vida, porque a fuga ela vem de um medo profundo, de uma ameaça profunda que ficou gravada na psique e no inconsciente e no corpo físico. Tem cura, Evelyn? Tem. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com a cura disso. Eu já me curei de muitos vícios
E quando você consegue tirar a primeira ameaça, a ameaça maior, a tua integridade, a tua vida, depois você escolhe todas essas atividades, trabalho, atletismo, esportes, até mesmo compras, porque a gente às vezes precisa comprar alguma coisa, né? As coisas, elas, a gente vai usando, elas vão estragando. Você vai usando isso de uma maneira mais moderada, mais pontual, mais consciente, sem ser uma fuga de uma emoção. E eu vou te dizer que eu já atendi uma pessoa num caso severo de fuga. Severo mesmo. Ela teve uma história, um histórico com a mãe, que a mãe, desde que ela era criança, a mãe botava ela pra trabalhar e para sobrevivência financeira, é o que a mãe podia dar pra ela, né? Aqui eu não tô apontando o dedo culpado, eu só tô trazendo como é isso. E essa mãe botava ela pra trabalhar, com 15 anos ela tava grávida, ela ainda trabalhava numa costura, e depois ela tava com 40, eu acho que 30 e poucos anos, ela tava só trabalhando, ela não conseguia parar de trabalhar, ela não conseguia desligar do celular, ela tava hipervigilante, ela não conseguia ficar 5 minutos parada olhando uma paisagem, sabe? Ela não conseguia sair da hiperatividade. Então, isso é o trauma, né? Aí alguém olha assim, nossa, qual energia essa mulher tem, né? Mas isso é o trauma? É uma energia que. Peraí, a gente veio aqui para viver todas as fases, né? A gente vê na natureza todas as estações, né? A gente vê diversos tipos de animais. Temos a tartaruga que anda devagar, temos a zebra que corre rápido, temos a cobra que se rasteja, né? Cada animal tem uma velocidade e nós também temos uma velocidade dentro do nosso sistema nervoso. Na nossa parte parasimpática, nós temos a oportunidade de parar, de refletir, de entrar para dentro, né? Olhar para dentro, meditar, ou então a gente pode ficar parado, mais atento. Quando tu tira de um ser humano, quando a sociedade estimula somente um ritmo para todo mundo, dizendo esse é o ritmo do sucesso, esse é o ritmo que tem que ser, aí é o trauma. E aí a gente, às vezes, pelas imagens, e aqui a gente tem o Maia, que é a ilusão, né? Ilusão da mente, a ilusão de Maia. A gente diz assim, nossa, olha como aquela pessoa tá pra lá e pra cá. Nossa, ela é tão ativa, ela é tão proativa. E quantas vezes eu tive muita dor emocional porque eu não conseguia parar, né? Eu trabalhei por 10 anos numa corporação e fazia um trabalho, só uma pessoa fazia um trabalho humanamente, assim, pesado. Eu criava muitas coisas em um mês só. E o quanto eu trouxe isso pro meu ritmo do meu trabalho hoje com o Instagram, com os cursos, e quanto eu já sofri calada com isso, porque eu também tenho o direito de parar, eu também tenho o direito de ser a tartaruga. E você também tem. E a gente precisa, que nem um carro, assim, de todas as marchas, de todas as velocidades. Mas a gente tem uma questão de, tipo, quando para, não produz. Quando não produz, tem algo errado. Aí vem todos os estigmas, né? Preguiçoso e tal. E a gente tem que se dar um pouco o direito de parar. De parar conscientemente, não de parar por colapso, não de parar por doença, não de parar porque você se chocou contra algo, uma árvore no meio do caminho, né? Você precisa entender que você tem o direito de se reestabilizar, você tem o direito de não reagir o tempo todo, porque a maior parte do sofrimento humano é pautado no comportamento reativo, né? Então, quando a gente não se dá o direito de refletir, de parar e tem que dar resposta rápido, e hoje em dia eu percebo, lá no meu direct, pessoas às vezes perguntam coisas pra mim e partem do princípio que eu sou obrigada a responder, né? E aqui a gente vai entrar numa questão que é a ferida narcísica, né? Peraí, o mundo não gira em teu entorno, né? E eu tenho muita coisa pra fazer e eu realmente dou prioridade para minhas alunas. Então, a Evelyn é antipática? Não, a Evelyn não é antipática. A Evelyn é coerente, porque para eu criar os conteúdos que eu crio e os produtos que eu crio e tudo mais, eu preciso dar atenção para quem ajuda o negócio a ir para frente. Faz sentido? E ainda com essa coisa da internet, da informalidade, do Instagram, do WhatsApp, todo mundo quer resposta na hora. E nessas horas a gente não para pra pensar, não para pra refletir, tá sempre reagindo, 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 reagindo à reação do outro, reagindo, reagindo, né? Isso é o trauma, né? Isso é a desconexão. Então, quando você não consegue dar limite pro outro, por exemplo, aí a gente entra na salvadora, na doadora em excesso, na boazinha, né? Tá sempre querendo deixar tudo confortável pros outros, né? Quem nunca? Principalmente quem é mãe, quem tá trabalhando na área da saúde, enfermeiras, médicas, psicólogas, terapeutas holísticas, coaches, pessoas que trabalham com pessoas, né? Eu acredito que todos nós temos diversas boas intenções, tá? Muitas boas intenções, mas é um superpoder, né? Ajudar o próximo. Tipo, você consegue botar na tua sombra e reprimir no teu sistema nervoso o teu próprio desamparo, as tuas próprias dores, engolir, né? O teu choro e bota uma cara de
forte pro outro, uma máscara de forte pro outro. Só que isso um dia a conta chega, né? Se você não olhar conscientemente, a conta vai chegar através de uma doença, ou de um surto, né? Ou de um ato falho, né? Você tá ali com um cliente, você quer falar pra ele algo legal pra ele e você acaba falando algo errado, porque a tua sombra diz assim, cara, eu não aguento mais trabalhar nesse ritmo. E aí tu pode colocar tudo a perder porque tu perdeu a paciência, porque tu não se deu a devida atenção. Você se colocou por último. E quem nunca? E se colocar por último traz muitos benefícios, porque quando a gente se coloca por último, a gente meio que não existe, né? A gente existe pro outro. A gente é importante porque a gente é útil, né? E essa é uma cilada muito profunda, assim. E eu percebo muito que quem tem a ferida materna, que é essa ferida da mãe, que negligenciou, que criticou demais a filha, né? Principalmente mães e filhas, acaba que acredita que precisa viver se anulando, né? E quantas vezes eu mesma já me anulei em prol do outro. E aí, quando eu vi, eu não gostava da vida, a minha vida. Eu gostava de viver, tipo, pra ajudar os outros. Não faz muito tempo isso, tá? E aí foi uma questão muito profunda em mim, assim, um leve desespero da minha sombra de tipo, ok, então talvez eu não saiba viver. E eu falei com Deus, assim, Deus, eu não sei viver. Porque eu vejo, assim, que é importante a gente ter humildade, sabe? Talvez eu não sei, porque eu não vi, eu não tive um modelo de pessoas que viveram com qualidade de vida, com integridade, com equilíbrio. Eu não tive, né? Eu não vi assim, eu não vi as pessoas ao meu redor equilibradas, então eu não sei viver. Aí a gente entra naquela espiral de culpa. Tá, mas olha quantos livros, olha o que tu tá ensinando pro outro, né? E eu digo, ok, porque eu fiquei muito boa nisso, né? E aí eu quero trazer meu superpoder. Eu fiquei muito boa. Eu sofri um grande impacto emocional, né? Eu fui excluída de um grupo. Fui bode expiatório e entrei numa espiral de vergonha. Entrei no meu dorsal vagal. E aí eu comecei a ter essa vontade de entrar na espiritualidade. Comecei a ter experiências místicas. Comecei a ver o futuro das pessoas. Comecei a, enfim, acessar outros seres e tudo mais. Tudo que uma pessoa dissociada do trauma consegue. Entrar em outra dimensão. Ela consegue lidar com todas as dimensões que existem, menos tipo, o aqui e agora. Isso é bem típico de quem sofre trauma, tá? Ferida da rejeição, junto com vergonha tóxica. É o combo, assim, pra você. Aí você acessa um conhecimento espiritual, aí você se sente super especial, né? Com super poder, já que no lado de fora você não tem poder nenhum, perdeu totalmente o poder. Não tem poder social, não tem poder de grupo, não tem às vezes poder financeiro, como era o meu caso. Foi descoberto em mim uma mediunidade, foi descoberto em mim uma facilidade para estudar coisas espirituais, uma facilidade para comunicar, para criar projetos. E foi meu trauma que trouxe esses superpoderes. Então, quando eu comecei a me curar da minha criança interior, me curar do trauma, eu comecei a ficar muito mais na realidade concreta. Eu comecei a ficar muito menos meditativa e conectar com seres de luzes. Não que eu acho que isso não é importante, impactante, mas eu fiquei com bem menos vontade disso. Eu fiquei muito mais com vontade de sentir um sol na minha própria pele, de apreciar uma flor, de conversar com o meu próprio corpo. Bem menos mística, vamos supor assim, e bem mais realista, mas não perdendo a minha parte espiritual, porque eu acredito que ela me ajudou muito. A minha parte de cocriação eu super acredito, tá? Só não acredito em ser perfeccionista quântica. Que perfeccionista quântica é quando a gente acha que tem que ser perfeita, é a vibração perfeita pra conseguir as coisas boas, e eu já provei que não precisa. O mundo tá aí pra te dar o que tu quer, mas a primeira coisa é tu admitir pra ti mesma que tu quer algo, depois tu pede pra tua centelha esse algo, e se isso for pro bem maior, isso vai se manifestar do lado de fora, cedo ou tarde. Então é só ter fé. E fé é uma coisa que a gente não aprende, a gente pratica. Então, esse foi meu trauma, né? Experiências místicas muito fortes com Deus. E foi onde que eu encontrei minha criança interior, né? Eu descobri a criança interior através de uma experiência mística. Eu fui percebendo que quando eu fui voltando pro meu corpo físico, voltando pra minha experiência interna, né? Sentindo as minhas entranhas, sentindo o meu ar, sentindo o que é bom pra mim, sentindo meus limites humanos, eu perdi um pouco certa genialidade que eu tinha no início. E foi muito importante pra mim perder isso. Eu abri mão disso pra eu viver uma vida mais aterrada. Então, é muito interessante a gente entender que o trauma ele traz um superpoder. Por exemplo, o perfeccionismo, quando alguém sofre da ferida da rejeição e ela é criticada e ela diz assim: "Eu vou provar pra essa pessoa que eu vou ser muito boa, que eu vou provar pra ela que eu nunca mais vou errar, né? Que eu nunca mais vou ser criticada". Então a pessoa ela se torna super, super boa em algo, assim, ela se torna perfeita. E a sociedade vai recompensar isso, porque ela vai se destacar. Mas vai ter um grande custo para o sistema nervoso, vai ter um grande custo para a criança interior. Então o trauma, ele traz superpoderes, né? E outro superpoder que o trauma traz é, por exemplo, traumas financeiros. E eu acredito que aqui no Brasil a gente tem muito problema com o dinheiro.
enfim, eu vim de uma família que lutou muito, assim, para ter as coisas materiais. Né? Minha mãe e meu pai eram muito pobres na infância, muito mesmo. Minha mãe não tinha só um calçado, meu pai foi adotado e por uma família também muito pobre. E a mãe da minha mãe, minha avó, ela teve um trauma, né? Ela viu o meu bisavô, que era o pai dela, maltratando a mãe dele na frente dela. E a mãe dele era uma senhora, assim, que tinha tido muitos filhos e nenhum tipo. E tinha sido, sabe? Não tinha nenhum suporte, nada. E precisou meio que doar os filhos, né? E esse meu bisavô foi doado. E ele tinha muito ressentimento disso, assim, né? A criança totalmente ferida naquela época não se sabia disso. Não tinha nada, né? Ainda mais origem alemã, né? Que são mais, menos emoção, mais racional, né? Mais a sobrevivência. Então ele tratava muito mal essa minha bisavó. E minha avó viu isso quando ela era criança. Ela viu essa cena se repetindo, esses maus tratos. E ela pensou assim quando ela era criança: eu nunca vou depender de um homem. E eu vou ter minha casa própria, porque quando eu envelhecer, eu não quero passar por isso. Minha avó pensou. Quando eu era criança, tá? Como minha avó nunca fez trabalho de autoconhecimento, né? Minha avó simplesmente ia na igreja, mas nunca olhou pra dentro. Esse grande medo dela passar o que essa tataravó, eu acho que a tataravó minha passou, fez com que ela conseguisse com um salário mínimo, tá? E aí que a gente precisa tirar o chapéu pra minha avó. Ela tinha um salário mínimo ou dois no máximo. Ela conseguiu construir 5 casas, tá? 5 casas. Então, a gente às vezes reclama, né, das coisas, a gente diz que não tem dinheiro suficiente. Eu não sei, mas minha avó fez um milagre da multiplicação. Através de uma cena do trauma, né? Ela ficou tão traumatizada de ver a violência contra a mulher e ela atribuiu isso à falta de independência financeira que essa minha tataravó tinha. Então, ela, a partir desse trauma, né, ela criou crenças limitantes que passaram de gerações para gerações até chegar em mim. E ela conseguiu a construção do material na vida dela. Então, o trauma, na minha avó, no meu caso, no caso da minha avó, trouxe um superpoder, né? O poder de economizar dinheiro, o poder de construir casas, o poder de trazer segurança material para ela e para os filhos dela. De alguma forma, ela que segurou as pontas. E a minha avó, ela até hoje, né? Ela não tem inteligência emocional, ela não tem autoconhecimento. E às vezes a gente fica pensando que trauma é só coisa ruim, ou que trauma não tem nada de bom, não tem nenhuma dádiva, mas quando a gente se adapta, é como se fosse aquela víbora, né? Aquela cobra do deserto que essa o Rafa me contou, né? Que essa cobra, ela se adaptou ao sol do deserto e ela criou 2 chifrinhos que fazem sombra para os olhinhos dela. Né? Então, quando a gente vem de um ambiente insalubre, na infância, um ambiente tóxico, um ambiente que não tem apoio, que tem negligência, que tem crítica, que tem bullying. Então, a gente tem um superpoder. Só que depois de um tempo, esse mesmo superpoder é exatamente esse que nos machuca, né? Porque se eu não posso nunca parar de trabalhar, alguma coisa vai acontecer comigo. Se eu não posso nunca confiar em nenhum homem, alguma coisa vai acontecer comigo. Se eu não posso deixar de fazer exercícios, tem algo errado comigo. Como assim? Eu não posso ficar um dia sem fazer exercício, 2 dias? Se eu tenho que ter um controle da minha rotina, da hora que eu acordo até de noite, um controle rígido sobre minha rotina, tem algo errado comigo. Ou se eu não tenho controle nenhum, é tudo oba-oba, também tem algo errado comigo. Tem algo errado com os meus mecanismos, né? E aí, mas foi bom a época da minha vida, o meu oba-oba, né? Quem nunca teve épocas oba-oba, né? Que tu não faz nada com nada e fica só no hedonismo, gratificação instantânea. Mas tu sabe que se você continuar na gratificação instantânea, não, a conta não vai fechar no final do mês, porque tu só vai colher o que tu plantou. E aí tu vai ver as outras pessoas colhendo coisas mais abundantes para a própria vida e você vai dizer assim: "Ai, meu Deus, que inveja". Sim, mas você parou para refletir se você plantou e com quem tu aprendeu a não plantar, né? Porque às vezes a gente tem casos assim de clientes que chegam que a mãe não trabalhava e que não a mulher não pode trabalhar e que tem que depender de homem, só que a íntegra, né, eu falo assim, ela tem um monte de dom e talento. A íntegra tem um monte de força de vontade, um monte de força de ação. Tá, a gente tá no século XXI agora. Tá tudo bem tu trabalhar, tu ser dona de casa, tu ter vários papéis, tu não precisa ser só uma. E daí você não vai plantar. Você não vai plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Essa é a lei do universo. Parece que é muito difícil de entender isso, né? Então, tudo que a gente planta, seja ajudar alguém, seja a gente fazer um exercício físico de autocuidado, seja a gente cuidar da nossa criança interior, seja a gente olhar pro superpoder que o trauma trouxe e perceber que tá tudo bem agora largar esse superpoder, tá tudo bem largar a capa de heroína, tá tudo bem dizer assim, eu também preciso de ajuda, tá tudo bem eu largar a super independência, não posso, ninguém pode se conectar comigo. Porque isso é mentira, né? A cura do trauma é a conexão com outro ser humano, a cura do trauma é a comunidade.
A cura do trauma é tirar energias de sobrevivência dentro do nosso próprio corpo. A cura do trauma é nós resgatarmos a nossa humanidade, que pelo capital, pelo sistema, por tudo, a gente vai sendo ludibriado para não enxergar o que é simples, o que está na ponta do nosso nariz. E se você quer aprender mais sobre trauma, eu tenho a formação Método SCI e ela forma terapeutas holísticas na cura do trauma da criança interior. É a primeira no Brasil, né, com abordagem holística. E também eu tenho o Segredo da Criança Interior 2.0, que é o meu curso de autocura e de autocuidado, com exercícios super simples, científicos e holísticos práticos para você aplicar em 20 minutos do teu dia, de manhã e de noite. Você já vai sentir uma diferença enorme na sua vida, tá? Porque assim você vai se cuidando mais, se aterrando mais e se conectando mais consigo mesmo. Espero que você tenha gostado desse podcast. Um grande beijo e até mais.